Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês neste bendito dia. Estamos aqui na nossa terceira semana e hoje o quarto dia de leituras e reflexões no livro de Juízes. E a nossa leitura de hoje está baseada em Juízes 9, do versículo 26 até o versículo de número 27. Acompanhe comigo a leitura. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque? Quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebu o seu oficial? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de Elberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava: O que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da torre subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque
e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Nesse capítulo de hoje, confirmo que o profeta Isaías escreve no seu capítulo 59, versículo 7. Diz assim o que Isaías escreve a nosso respeito, a respeito dos homens. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Depois você pode confirmar isso em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 14. As coisas mudaram, irmãos, nos dias de hoje? Absolutamente as coisas não mudaram. O pecado continua aí na natureza humana. Mesmo naquelas nações chamadas cristãs, os políticos ainda dominam por meio da violência, por meio da astúcia, por meio da mentira, por meio das agitações. Eu me envolveria com estes homens? Lá atrás foi a pergunta que Jotão fez na sua parábola. Eu me envolveria com eles? Ele poderia ter ajuntado forças contra Abimeleque para que vingasse o assassinato dos seus irmãos. Mas Jotão, lá no capítulo de ontem, capítulo 8, início do capítulo 9 que lemos ontem, Jotão manteve-se afastado, longe disso, longe das intrigas e dos problemas. O que ele fez? Ele foi morar em Beer, deixou a coisa para lá. E ele ficou pacientemente aguardando, esperando o livramento que viria do Senhor, como de fato veio. E assim, da mesma forma que viu os midianitas matando uns aos outros, lembra quando Gideão e os 300? Agora Jotão vê Abimeleque e os homens de Siquém gastando o tempo deles, destruindo-se uns aos outros mutuamente. Houve uma guerra civil aqui em Siquém, naquele contexto. Eles foram um para o outro, como de fato Jotão profetizou, fogo devorador. Então aquilo que Jotão previu através da sua parábola se cumpriu, aconteceu. E isso também se cumpriu em relação a todos aqueles que durante a história fizeram o mesmo que Abimeleque. Por quê? Porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa passagem nos ensina isto. Plante o mal e você vai colher não o mal, você vai colher muito mal. Plante destruição, que você não vai colher destruição, você vai colher muita destruição. Mas plante o bem e você vai colher muito bem. Plante o amor e você vai colher muito amor. Eu estou enfatizando muito porque normalmente quando lançamos uma semente, cresce a árvore e ela não dá uma semente, ela dá muita semente, ela não dá um fruto, ela dá muitos frutos. E nem sempre aquilo que nós colhemos é proporcional ao que nós semeamos. Então, uma pequena coisa que nós semeamos, podemos colher em grande medida. Que Deus nos permita semear sempre, não o mal, mas o bem, para a glória do nosso Deus. Senhor, em mais um dia que o Senhor nos concede de vida, obrigado, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá de plantar princípios, de plantar bons costumes, de plantar a moral, a verdade, de plantar o bem, certo de que vamos ceifar, ó Deus, aquilo que plantamos. Repreenda-nos de plantar o desgosto, a ira, a vingança. Repreenda-nos de plantar aquilo que desagrada ao Senhor. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Sejamos neste dia homens e mulheres
servos e servas que plantem, ó Deus, aquilo que vai dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Mais um dia, perdoa os nossos pecados e conduza-nos, Espírito Santo de Deus, de modo triunfante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe em mais um dia. Que Deus esteja com cada um dos irmãos para fortalecê-los e ajudá-los a semear, a plantar aquilo que agrada ao Senhor. Deus abençoe a todos.